Olá, eu sou a Dayana Tyson e começa agora mais uma conversa de mãe. Hoje nós temos um assunto curioso, diferente, inédito por aqui. E por isso nós recebemos o Rodrigo Dornelles, que é hipnólogo e psicanalista. E nós vamos conhecer esse universo da hipnose. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, Day. É uma honra estar num programa que se chama Papo de Mãe. É uma honra mesmo. E poder falar um pouco mais, desvendar esses mitos e curiosidades da hipnose, principalmente a que eu trabalho, que é hipnose clínica. Conta pra gente então um pouquinho da tua história. Quem é o Rodrigo? Como foi o caminho até chegar à hipnose? Bom, o caminho que fez com que eu chegasse à hipnose foi por conta da insônia. Não havia nenhum tratamento, ou seja, medicamentoso ou terapêutico, que solucionasse esse grave problema que eu tive na pandemia. E como eu disse, com medicação, terapia, outros métodos, não estava resolvendo. Aí, na pandemia, estava tendo o BBB. E como na pandemia a gente estava meio parado, né? A gente virou chefe de cozinha. Estava bebendo, estava fazendo exercícios dentro de casa, lendo, assistindo série. E não tinha as coisas, né, para passar o tempo, eu comecei a assistir o BBB. E no BBB tinha um dos participantes que se chama Pyong Lee. Ele é mágico e hipnólogo. E teve uma intervenção que ele fez com uma das participantes, que ele fez uma regressão e fez com que ela matasse a saudade do filho, porque ela estava com muita saudade nessa edição. E aquilo, nossa, que diferente. Mas como a gente, na maioria das vezes, tem pouco conhecimento sobre o método, a ferramenta hipnose, isso aí é combinado, né? E fui atrás de conhecer quem é o Pyong Lee. Ele tinha um livro lançado já, e ali eu descobri que um dos caminhos da hipnose também é hipnose clínica. O tipo de ferramenta hipnótica que trabalha traumas, depressão, ansiedade, fobia e insônia. Achou o caminho. Li o livro, me interessei e fui atrás de profissionais. Isso na pandemia ali 2019, 2020. Em Santa Cruz não haviam ainda profissionais, Porto Alegre alguns, e eu foquei São Paulo e Rio, porque eu queria o hipnólogo. Nessas buscas eu encontrei um profissional que, além de exercer hipnose clínica, era professor da Academia da Hipnose. Logo, a autoridade, eu disse, esse cara é bom. Entrei em contato com ele, o Eduardo, expliquei a minha situação, ele disse, não, Gaúcho, fica tranquilo, a gente faz uma sessão online. E eu, opa. Online? Não, meu querido. Você tá ligando com taurino, gaúcho, eu quero conhecer, né? E não, tranquilo, você vem a São Paulo, a gente vai fazer um atendimento o dia todo e combinamos assim. Fui a São Paulo, o dia todo ele fez as ferramentas, as técnicas, me atendeu. Na época, ao voltar para Santa Cruz do Sul, eu estava namorando e a minha ex-namorada chegou e disse assim, e aí, meu Deus do céu, foi para Nárnia, viu os ETs, dormiu. Eu nunca esqueço dessa frase. Eu escutei ele o tempo todo. Eu acho que não funcionou. Porque, sério, eu só fechei os olhos e ele ficou falando. Ela, tudo bem, a gente sempre tem outro caminho, vai ter solução. Ok, a vida continuou daí. Estou eu, na pandemia, a gente virou chefe de cozinha. Ela fazendo parte da janta, eu ajudando. Daqui a pouco, eu tenho um insight. Meu Deus do céu. Eu estou há 15 dias ininterruptos dormindo bem. E aí ela disse, claro, durmo do teu lado, eu vi, só não quis falar que vai que o encanto, a magia acabam, né? Só que eu havia feito uma promessa para esse profissional. Que se ele me curasse da insônia, eu faria o curso de hipnose com ele. 12 dias depois eu estava em São Paulo fazendo o curso de hipnose clínica. Porque se me curou, pode curar outras pessoas. E aí eu comecei a me apaixonar pelo processo. Mas confesso, até a metade do curso eu não acreditava. Havia me curado, mas para curar pessoas, para tratar pessoas. Então a gente estava lá no curso, fazia as técnicas assim, meu colega é querido, ele está dizendo que está hipnotizado. Me ajudando. Mas depois, que inclusive tem testes que a gente faz,
que a pessoa está realmente no estado de transe. Eu disse, gente... E eu acredito muito que o universo conspira aos nossos pensamentos e às nossas ações. Eu me formo nos 13 dias de imersão que a gente teve manhã, tarde ou noite, num hotel em São Paulo. Eu chego no aeroporto para retornar a Porto Alegre. Uma menina está tendo crise de pânico no Starbucks, ligando, chorando e dizendo, mãe, eu não vou conseguir embarcar. Eu disse, é um sinal de Deus. Olá, moça, tudo bem? Eu sou o hipnólogo Rodrigo Dornelles, estou voltando de um simpósio internacional, que eu não ia falar que eu tinha acabado de... Me formei recentemente. Me formei há 5 segundos atrás. Ela, moça, eu faço qualquer coisa. E já apliquei a primeira técnica e eu pedi, só me liga para dizer que chegou bem em Salvador. Chegando lá, e ela chorando agora de emoção, Rodrigo, eu não acredito. Eu aproveitei o voo, eu observei as nuvens, eu pedi o meu lanche, e eu não era assim. Ali foi a primeira paciente que eu atendi com hipnose. Nossa. Então, eu vivi o processo e hoje eu posso transferir esta paz, esse equilíbrio, esse controle emocional para os meus pacientes. E o que tu fazias antes, assim, por curiosidade? Eu era massoterapeuta profissional. E eu já tinha alguns sinais, recebi alguns sinais do universo, em que antes da pandemia, eu já notava uma desorganização mental dos meus clientes, né? Sim. E eles pediam muitos conselhos. Tanto que eu cheguei em casa e comentei para essa minha namorada algumas vezes assim, gente, eu vou ter que fazer um curso de psicologia, de psicanálise. Eu não tenho os recursos, eu estou me sentindo responsável, porque eles traziam demandas bem fortes. E o que tu acha, Rodrigo? Eu acho que tu tem que fazer mais massagem. Eu acho que teus músculos estão rígidos. Eu acho que tu tá com bastante tensão no pescoço. E ali são sinais, né, Dai? São sinais. Então, é um conjunto, né? E eu digo, se tu não dá valor aos sinais, a vida vai te derrubar de alguma forma. Ela vai te impactar. Porque isso é um preceito bem interessante até para os nossos telespectadores saberem. Nós só mudamos por 2 motivos. Forte impacto emocional ou repetição. Então, isso fez com que a repetição dos insights, quando eu era massoterapeuta, e o forte impacto emocional que foi as crises de insônia, fez com que eu mudasse. E a tua própria cura também, né? A própria cura. E a psicanálise, ela veio depois disso? Ela veio depois, porque quando você se apaixona por um processo, você quer melhorar de alguma forma, em todos os sentidos. E a hipnose, como ferramenta, ela tem como vertente buscar no passado o que te traumatizou. E a psicanálise também tem, de forma investigativa, de maneira consciente, você repassar o que está atrapalhando a tua vida hoje e o que tu guarda de traumas conscientes do passado. Por que eu falo de traumas conscientes? Você traz o que você lembra, mas no subconsciente ou inconsciente pode ter sido bloqueado. Tanto que uma média hoje de 50% das regressões que eu faço, o paciente, quando finaliza a sessão, diz, eu não me lembrava disso. Eu não me lembrava consciente, mas ele sabe que estava guardado lá, porque ele viveu aquela história. Então a psicanálise e a hipnose se encaixam. A psicanálise de maneira consciente, investigativa, e a hipnose como ferramenta de busca. Aonde estão esses traumas? Que bacana. E muitos ainda veem a hipnose com curiosidade, né? Aquela coisa de, estala o dedo, adoro. Vai fechar, vai perder a consciência. Como é que é de fato que isso funciona? E como tu faz para as pessoas mudarem essa mentalidade, assim? Vai indo, mudando aos poucos. Eu participo do seguinte pressuposto. Quando há curiosidade, as pessoas se movem em procurar saber. E é isso que eu costumo dizer que eu faço. Esclarecer dúvidas, mitos sobre hipnose. Atendimento é outro patamar. Então, seguidamente, quando eu falo, até qualquer cadastro de hotel, vou dar meu nome e profissão, falo hipnólogo, a pessoa, oi? Meu Deus. Não me olha nos olhos. É uma delícia, porque eu estou esclarecendo em todos os lugares que eu vou.
Todos os lugares que eu me conecto e falo da minha profissão, eu já dou uma mini palestra. Imagina te tirar o reloginho do bolso, aquele que fica, né? As pessoas já pensam. Eu disse, gente, isso aí é uma hipnose de filme e, de repente, se eu tivesse um tataravô hipnólogo, era isso. Não é mais. Isso é bem coisa de filme. A hipnose hoje, inclusive eu costumo falar nas minhas palestras, você se auto-hipnotiza todos os dias. E aqui um detalhe importante já para desmistificar algumas curiosidades. Eu não te hipnotizo. Você se auto-hipnotiza. Eu sou o teu Waze. Eu sou o teu Google Maps. Eu sou o profissional que vai te dar referência de caminho. E você busca dentro de você. E aí cai aqueles mitos que eu vou ter poder sobre a tua mente. Não vou ter. A mente é sua. E aí sempre me perguntam, Rodrigo, e aquelas apresentações de entretenimento, que a pessoa come uma cebola achando que é maçã, toma água e fica bêbada? Ela concordou em participar. Eu posso ser o melhor hipnólogo do mundo. Eu chego pra você, eu posso te hipnotizar? Tu disse, não quero. Acabou. Não existe, porque a mente é sua. Então pensa num ambiente clínico onde você vai tratar depressão, ansiedade, compulsão, fobia, dependência. Qualquer contexto que fuja disso, tu abre os olhos assim, não entendi. Porque você fica consciente o tempo todo numa sessão de hipnose. Há um rebaixamento do estado crítico do consciente. Traduz isso para mim, Rodrigo. A gente dribla o consciente para acessar o subconsciente com relaxamento físico e mental. Porque quando você está calma, você não fica mais suscetível às informações? Pensa você na bolsa de valores, todo mundo gritando, todo mundo trocando informação, e alguém chega para ti, não esquece de comprar pão. Tu vai lembrar do pão? Agora pensa você num ambiente tranquilo, com conversas calmas. Daya, não esquece de comprar pão hoje. A informação fica, né? Então, todo o contexto clínico é focado em tratar a tua demanda. E você está esperto o tempo todo. Gente, hipnose é jogar pedra em televisão, é rasgar fotos, é estourar saco de farinha com arco e flecha. Agora, uma frase importante. A mente não sabe separar o real do imaginário. E a hipnose descobriu isso como trunfo. Por quê? Quer ver um imaginário consistente nas nossas vidas? A ansiedade. Eu não dormia por conta de ansiedade. A gente come mais, a gente come menos, a gente se estressa, a gente bebe mais, a gente tem ataques de raiva por conta de algo que não aconteceu. É imaginário. Então a hipnose entra nesse contexto e troca. Põe o real no lugar do imaginário. Só que um real positivo. Você tem memórias negativas, a gente ressignifica, a gente trata isso. Só que põe memórias positivas. Porque tudo que a tua mente vai buscar de referência para fazer hoje, ela busca lá no passado. Qualquer coisa. Por mais que seja Como é que eu entrei aqui? Como que eu tomei essa água? Porque outras vezes eu tomei água. Se alguma vez eu tomei água e passei mal, eu vou perguntar de onde é essa água? Lavaram o copo? Opa, tem uma mancha aqui. Porque daqui, entendeu? A mente quer te proteger. E o que acontece? Quando você não trata um trauma, ela te bloqueia, tentando te proteger. E tem alguma coisa a ver com o que a gente ouve de estado de flow, por exemplo? Ou a própria meditação também é uma forma, não é de hipnose, mas a gente fica mais concentrado naquilo que a gente está fazendo, né? Tem alguma ligação? Sim, perfeita colocação. Esse estágio de flow, a hipnose, e existem outras terapias, inclusive, que trabalham com estados de hipnose. A hipnose é o mais profundo. Ou seja, é aonde eu consigo tratar com qualidade as tuas emoções primárias, as que estão te manipulando nos dias de hoje. Os outros estágios são para outros tipos de tratamentos, tá? Mas o estágio de hipnose, o estágio de transe dentro da hipnose é o mais profundo. Mas aí tu pode me perguntar o seguinte, Rodrigo, todas as pessoas entram nesse estágio de transe? Não. Cada pessoa tem um estado que a gente chama dentro da hipnose de sonambúlico. Mas isso não afeta a qualidade do atendimento. Tu tem o teu CPF,
de transe, eu tenho o meu. Então tem pessoas, lembra que eu te falei que quando eu fui fazer, eu escutei ele o tempo todo e não fui pra Nárnia? Sim. Mas eu curei da insônia. Tem pessoas que saem do tratamento assim, Rodrigo, mas eu não dormi, como é que tá a tua relação com o álcool? Eu não bebo mais. Então, a consciência que a gente tem de hipnose é uma e o que tu vive é outra. E tem pessoas que vão com a consciência. Eu adoro o ansioso quando chega lá. E diz assim, não vai conseguir me hipnotizar. Porque eu sou elétrico, porque eu não paro, porque eu não sei o quê. Aí faz até que é 3 não. Relaxado. Ai, que delícia isso aqui. Nossa, Rodrigo, eu nunca imaginei. Entendeu? É a consciência da pessoa que leva um estado crítico que ela acha que, só que ela nunca experimentou. Mas isso não dificulta um pouquinho? A pessoa já ir achando... É melhor. Que não consegue? Lembra que eu te falei que eu driblo o consciente crítico? Uhum. Quando tu tá muito distraída, o drible é melhor. Entendeu? Pura técnica. É. Então, eu fiz uma imersão desde quarta-feira até domingo em Porto Alegre. E aí, ao me apresentar, a Rádio Corredor, né? E chegou uma menina que estava fazendo os atendimentos na praça de alimentação. Eu soube que tu é hipnólogo, não sei o que, eu quero parar de fumar. Tu realmente quer parar de fumar? Eu desejo muito. Aí a menina, colega dela, disse, não, meu Deus, é medo, não sei o que. Eu olhei assim. Então só observa. Gostaria de ser hipnotizada para parar de fumar? Sim, mas eu não vou te hipnotizar agora. Ela, por quê? Porque isso é um tratamento específico, tudo. Não é mágica. Não é mágica. Então eu vou fazer aqui uma técnica que faça com que você relaxe e entenda por que você está fumando. Eu já sei que é por causa do teu pai, tá? Aí os olhos dela já lacrimejaram. Aí eu fiz uma técnica rápida, né? E aí ela voltou, ela assim, tu me hipnotizou. Eu sim, hipnotizei. Por que tu falou que tu não ia hipnotizar? Porque tu já estava hipnotizada e eu driblei a tua mente. Olha só. Porque senão tu tem medo. Então eu levo de 2 a 3 sessões para te explicar sobre hipnose para que a tua mente diga assim, então tá bom. Eu já tive pacientes que curavam as suas doenças, os seus transtornos, chegavam na 10ª sessão e diziam assim, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu vim tratar a insônia, ok. Eu estou dormindo bem, mas eu não acredito. Porque eu vi aquelas pessoas comendo cebola e achando que é maçã. Elas acham que aquilo é hipnose. Tu permite que eu demonstre? Sim. Aí eu brinco. Ela dá risada quando eu bato palma. Ela gagueja. Então isso existe também. Sim, porque você aceitou brincar. Sim. Então, a mente não sabe separar o real do imaginário. Tu imagina, tu não dormia há anos. Com a hipnose, eu te tratei. Você começa a dormir. A mente confia. O que o Rodrigo disser. Então eu digo assim, Daia, então vamos brincar. Você nasceu gaga. Você se familiarizou com isso, tá tudo bem, e você fica inclusive feliz, porque ao assumir, você sabe que é gaga, procura se comunicar de uma maneira positiva, então em 3, 2, 1 você fica gaga. E a pessoa fica gaga. E ela dá muita risada, ela fica vermelha, Rodrigo, eu não acredito. Então a partir de agora você vai falar árabe. A mente vai vasculhar todo o teu conhecimento de árabe e ela começa e ela fica assim, meu Deus. Olha que interessante, ela sabe que está falando outro idioma. Ela sabe que está gaga, mas ela não é gaga. Quer ver um estágio maravilhoso que ajuda muitas pessoas a ressignificar os seus traumas? Se chama projeção. E vou exemplificar o caso de uma paciente de 14 anos que a mãe dela entrou em contato e disse que ela estava depressiva, já com um quadro de anorexia, fobia social, não queria mais para o colégio, automutilação, e eles não sabiam saber o porquê. Porque ela sempre foi tímida, não falava dos seus sentimentos. Ela soube, através de outra mãe que já tinha levado a filha a fazer hipnose ali na clínica, o meu contato, buscou, explicou a situação. E o que acontece principalmente com jovens? No primeiro momento eu procuro saber o que está acontecendo na visão deles, mas de alguma forma ganhar a confiança. E como eu tenho 3 filhas, nas diferentes faixas de idade, 16, 21, 24,
Eu sou um pai que modernão, eu sei das músicas, eu sei dos shows, o que eles assistem de séries, o Já que faz que tá, uma conexão. o que tá, né, conectado àquele tipo de idade. E aí eu ganho essa atenção deles. E nesse processo que também é terapêutico, através da psicanálise, de forma consciente, investigando os vestígios do passado e colocando eles com muito acolhimento, muito carinho, explicando como funciona no estado de hipnose, eu descobri a seguinte história. Ela era muito, mas muito conectada à avó. E essa avó vivia doente. Toda hora uma internação, um remédio, um hospital, uma ambulância. E ela estava fiel e digna avó. Um belo dia, ela foi convidada para fazer uma excursão do colégio. E ela, não vou, minha avó pode adoecer. A avó dela chegou e disse, minha neta, vai, é maravilhoso, você tem que se conectar aos seus amigos, vai que a avó tá bem. E ela foi, bem tranquila. O que aconteceu quando ela estava na excursão? A avó teve um problema, só que dessa vez ela veio a falecer. Nossa. Essa menina volta arrasada. Eu abandonei a minha avó, se sentindo culpada, e ali ela bloqueia. Os pais já estavam pensando que eram possivelmente algum abuso, drogas, algum bullying muito forte na escola. E aí, através desta regressão, eu identifiquei que era não ter se despedido da avó, pedido perdão, desculpas. E aí, como eu conheço essa ferramenta de projeção, eu pedi para a mãe dela, num estado de transe, entrar na sala e apenas fazer uma figura de pessoa presente. Só que, no estado de transe, a filha dela estava vendo a avó. Então ela pôde abraçar, ela pôde pedir desculpas. E a mãe, interpelando pela avó, disse, neta, não precisa pedir desculpas. Se tu soubesse o quanto a avó ficou feliz, e outra coisa, a avó quer ver você indo para a escola, cuidando, você é tão linda, cuidando da tua beleza, quer que volte a comer, a avó está zelando por ti, quer dar felicidade para tua avó, vai viver, viaja, se conecta a amizades e tudo. Essa menina entra pálida, ela sai corada da sessão. Hoje, quando eu vejo ela nos stories, maquiada, fazendo vídeo, esses dias encontrei a mãe dela, Rodrigo, ela deu um salto de qualidade. E ela estava presa o quê? A um trauma, a uma memória, a uma recordação. Lembra? A mente não sabe separar o real do imaginário. Era algo imaginário. Não era real. Só que ela estava abraçada no imaginário do sofrimento. E através dessa projeção, ela conseguiu o perdão e ser perdoada. Entender que a avó, na verdade, estava super bem, torcendo por ela. E ela se libertou dessas correntes do passado. Nossa, é muito forte isso. Fortíssimo. Né? Inclusive, em outra projeção, que aí a gente faz pai, mãe e outras coisas, eu tenho uma foto que eu utilizo, inclusive, nas minhas palestras. Eu tenho um urso lá, chamado Caramelo, que também pode fazer projeção. Então, se despede desse amiguinho que você nunca mais viu. Ela tem um abraço tão forte, tão emocionante, sabe? E ela se liberta do sofrimento. Porque lembra, por que Rodrigo, eu fico consciente, eu tenho consciência nas sessões de hipnose? Porque você precisa abraçar, você precisa ter gestos, você precisa colocar a mão no peito. Então você participa do processo consciente e cognitivo o tempo todo. E isso é uma terapia, né? A gente fala de sessão. Tens ideia, assim, de quantas sessões, ou isso é impossível de mensurar? Aí na história que tu contou, me parece que foi uma e foi suficiente. Como funciona isso? Hoje, baseado na experiência que eu tenho em 5 anos de atendimento e mais de 3.000 pacientes atendidos, eu consigo configurar de acordo com a tua necessidade. 10 sessões para casos importantes, mais complexos e principalmente de pessoas que têm um estado avançado de idade. Por quê? Porque tem mais memórias e, consequentemente, mais crenças limitantes. Poucas sessões para os jovens, porque eles estão mais linkados ao passado, é mais recente e eles pegam mais rápido. Eles estão muito emoção ainda. A gente, como adulto, está muito racional. Então, até a camada específica da emoção ser atingida, conotam ali 3, 4, 5 sessões. Tanto que as pessoas acham que na primeira sessão elas serão hipnotizadas. Não.
Não porque não vai ter qualidade de hipnose, porque você está julgando tudo. Sim. Pensa, vamos fazer uma metáfora. Lembra a primeira vez que a gente foi no parque de diversões? A gente tinha medo de todos os brinquedos. Eu não vou. É o teu consciente. Nunca experimentei, vai que cai. Não, isso é muito veloz, isso aí me assusta. Aí alguém pega a tua mão, a tua mãe, o teu pai, a tia da escola, o amiguinho. Vamos. Aí tu vai. Vai com medo. Quando termina aquele primeiro brinquedo que tu estava com medo, o que teu consciente diz? Vamos de novo? Porque ele julgou e disse... É bom. Então você vai conversando comigo, eu vou fazendo algumas técnicas leves de relaxamento, o teu consciente, sabe que isso aqui é bom? Chega na terceira ou quarta sessão, tu, meu amigo, eu posso até ficar gago se tu quiser. Relaxado. E hoje a hipnose, ela faz parte das terapias integrativas do SUS, né? O que isso representa para a área e para os pacientes? Eu acho que aqui, eu não sei se tem aqui não, essa ainda opção, não tem, né? Principalmente para os pacientes, a possibilidade natural de se libertar de doenças, de transtornos, de fobias e medos que hoje as pessoas utilizam, por exemplo, o meio medicamentoso para tratar. Isso é uma epidemia. O Brasil é um dos pioneiros, líderes em uso de medicação. E o que me espanta, a pessoa tem um estado de nervosismo de 2 dias, ela vai tomar medicação. Já disse que tem transtorno de ansiedade. Ela acorda triste na segunda, estou com depressão. E já vai lá e toma medicação. E se fosse uma medicação que ela marcasse com o psiquiatra, consultasse, tivesse um acompanhamento, e o psiquiatra... Não, a amiga tem Rivotril. A amiga tem um clonazepam. A amiga tem um remédio para dormir. Essa automedicação é perigosíssima. E leva à dependência. E não resolve, remedia. E vai agravando cada vez mais. Então, a partir do momento que você oferece uma ferramenta para a sociedade de que maneira natural ela possa tratar as suas emoções, é maravilhoso. Que bom. E tu fazes um trabalho também na Radisson, né? Com pacientes que têm medo da ressonância, enfim. Eu passei por isso quando tive que fazer. Nossa, foi muito angustiante, assim. Tanto que eu pedi pra moça me tirar de dentro da máquina, daí eu tive que respirar e pensei, agora eu vou de novo, Sim. né? Pra não precisar tomar um remédio, vamos dizer assim, pra relaxar, pra fazer. Como funciona lá? E olha que interessante, né? Daí você não tinha medo da ressonância. Não tinha. Lembra, ó o conceito. A tua mente pegou o teu álbum de memórias. Deixa eu ver. Não, a Daia não encontrou uma ressonância no shopping. Eu nunca tinha feito, né? Não encontrou na Oktober uma ressonância. Ué, mas o que é parecido com ressonância? Deixa eu ver. Ah, ela ficou trancada no armário quando eu tinha 8 anos. Ah, ela se afogou aos 12. Ah, ela teve uma crise de pânico dentro de um elevador. Olha aqui, Daia. Isso aqui é ressonância. Por isso que você se sentiu mal. Gente que acompanha, eu tô precisando fazer uma hipnose. Só para ter uma noção. Eu saio aqui do podcast, eu estou indo para a Radisson atender mais uma paciente. Em 45 minutos, eu mostro para a mente dela que esse imaginário traumático não existe, pego memórias que fortalecem e substituo. Quando a mente for pegar o álbum de fotos, não, ressonância não me dá medo. Porque aquela vez que eu fiquei presa lá no elevador, eu saí, não faltou ar, foi tudo tranquilo, fiquei um pouco nervosa. Deu tudo certo. Entendeu? Então esse trabalho na Radisson foi um desafio que o Radisson me trouxe. Falo em nome desse desafio da Grazi, que é a gerente, e a Carmela Krebs, que, baseado em estudos de um hospital de São Paulo, elas colheram essas informações e chegaram com esse desafio. Rodrigo, existe essa possibilidade? Existe. Eu vou fazer um tratamento de 10 sessões? Não, você tem 45 minutos. E ali eu aprendi muito. Principalmente com terceira idade. Eu nunca havia atendido em clínica mais que 60 anos. Eu já atendi 82 anos, 83 anos, 78 anos de idade. Ou seja, a gente ultrapassa os limites, né? De saber que uma mente, quando deseja muito algo, a hipnose é maravilhosa. E eles te avisam, por exemplo, quando tem um paciente, o paciente menciona que tem esse medo, e aí eles te chamam para acompanhar, ou enfim, para fazer previamente. Quando o paciente vai até o Radisson e relata, porque eles perguntam, né? Relata que tem fobia, ou que já tentou outras vezes e não conseguiu, eles dão como opção a hipnose. Sim. Você pode ser sedada,
ou Sim. pode fazer a hipnose. E é um número grandioso, tem aumentado mensalmente. Por exemplo, número exato hoje, eu já atendi 28 pacientes e os 28 fizeram ressonância. Tranquilamente. Eu vou hoje ao meio-dia, o 29º. Então, em 45 minutos eu entendo a tua dor, te explico como funciona a ferramenta, coloco as melhores memórias que você viveu realmente na tua vida, de coragem, determinação, ressignifico aquela história traumática e você vai... Quer ver? Deixa eu contar uma história interessante. Eu perguntei para uma paciente qual é o melhor momento da vida dela. O que ela gostava muito de fazer? Uma memória positiva que ela carrega todos os anos. Num dos casos, ela falou que adorava dançar no pavilhão central no Oktober. Então, toda vez que você estiver fazendo exame de ressonância, ouvir aquele barulho, estiver ali dentro, você está ouvindo uma bandinha tocando e você está entrando no pavilhão central do Oktober. Ela faz a ressonância assim, ó. As meninas, Rodrigo, o que ela está fazendo? Ah, está dançando. Dançando. Senhora, a senhora pode parar um pouquinho de dançar aí? Que você... Tem que ficar quietinha. Outra adorava andar a cavalo. Então, quando você estiver na ressonância, você está andando com o seu cavalo lá em Rio Pardo. Você está naquela viagem que você fez para a Europa. A mente é maravilhosa. Tanto que teve um senhor lá que disse assim, nossa, que rápido que foi, de 82 anos. Eu pensei rápido, passou ligeiro. O senhor ficou 45 minutos na máquina. Nossa, mas passou tão rápido. Porque a mente está em outro lugar. E olha só, eu potencializo. Se tiver barulho, se tiver desconforto, porque você pode passar por isso outras vezes na vida, a mente vai pegar tudo que tem de positivo, corajoso, seguro e te coloca naquele estado. E outra questão que até a Carmela tinha essa dúvida. Rodrigo, fez uma vez, vai ter que fazer outras vezes? Não, é pro resto da vida. Funciona para sempre. Curou para o resto da vida. Nossa, estou impressionada. E quais são os mitos que tu ainda encontras, assim, nesse caminho? Como a gente havia falado anteriormente, o medo da hipnose. Novamente, a mente é sua. Eu sou apenas o teu caminho, a ferramenta. Você sabe tudo, você ouve tudo, você participa de tudo numa sessão de hipnose. Isso é muito importante, tá? Que você vai dormir. Se você dormir, você perde cognição. Quer ver um exemplo? Quando você dorme, você capta alguma informação? Desligou totalmente o teu consciente e vai para o inconsciente. Não tem como. Aí eu falo, Daia, agora você vai imaginar... A Daia está roncando. Então ninguém dorme no estado de hipnose. Ninguém faz viagem interestelar, ninguém vai para Nárnia. Não conhece nada. Não é comigo. Não é com essa agência de viagens aqui. Isso são outros rituais aí. Então, a gente... E é gostoso saber. A maioria dos mitos vem do cinema, né? Sim. Só que no cinema a gente tem capa, voa, tem superpoder, né? Então, o hipnólogo... recentemente, há uns 5 anos, foi lançado um filme de hipnose baseado em terror, né? E eu ficava olhando assim... meu Deus. Dando risada. Dando risada. Hipnose... Lembra, eu costumo falar na minha palestra, e vou dar um spoiler. Quais são as 2 maiores hipnoses que existem na vida? Lembra daquela Paixão da Sexta Série? Ele era tudo. Ele era praticamente uma mistura de Cauã Raymond. Lindo, maravilhoso. E as tuas amigas, meu Deus, amiga. Não, ele é lindo. Ele é inteligente. Ele é romântico. Passa a paixão. Passa aquele amor platônico. Tu olha, ele virou um Shrek. Tu se auto-hipnotizou. A pessoa não tinha defeitos físicos, mentais. Nada. Apaixonado. Agora, Daia, sabe qual é a maior auto-hipnose que existe? Tudo que você fala de você. Ah, isso é forte. Eu sou. Eu não presto. Essa é a maior auto-hipnose. Porque, lembrando, nós mudamos por forte impacto emocional ou repetição. Eu não presto, eu não sirvo, eu sou feia, eu sou preguiçosa, eu não tenho sucesso. A mente... Tu está se auto-hipnotizando. Então, para ver como no dia a dia a gente se auto-hipnotiza muito. Quer um exemplo clássico? Séries. Você sabia que são atores, que tem script, que é cinema, que visa lucro? Como é que tu chora? Se emociona? Não dorme? Como é que ele matou ela? Como é que deixou ela? É verdade. Auto-hipnose. Lembrando, eles estão ali fazendo algo
e estão conectando as suas emoções. Você permitiu. Porque tem, às vezes, né, alguns casos lá da clínica. Eu assisti uma comédia romântica com meu marido nem chora. Você tem um estado de identificação de emoção que se auto-hipnotizou, e o homem, como é racional, a mulher é emoção, ele diz, tá chorando esse bobalhão. Diferente. É diferente. Agora põe filme de guerra e ação, de luta, o homem fica hipnotizado. Verdade. E agora, Rodrigo, a gente quer saber como a gente faz, como a hipnose faz para ajudar pais e mães nessa questão de parentalidade. O que a gente pode fazer? Como a hipnose pode nos ajudar na criação dos filhos? Importantíssima pergunta. E merece uma reflexão bem profunda, principalmente dos pais. E eu vou exemplificar isso. Geralmente, uma mãe, e eu digo mãe porque a gente sabe que as mães gerenciam a casa. São as mães que ficam com os filhos, estando casadas ou não. Então elas têm uma representatividade muito grande na criação dos seus filhos. E quando uma mãe me manda uma mensagem dizendo que uma criança, ou principalmente um adolescente, está passando por problemas, em primeiro lugar, a mãe. Por quê? Tudo que o filho é fruto de um ambiente. Como está esse ambiente? Uma vez até em tom de discussão uma mãe falou, mas eu não grito com a minha filha. Ela grita comigo. E eu não respondi. Fiquei em silêncio. Ela olhou para mim. Sou eu que grito. Eu que preciso de tratamento. Eu disse, Por quê? Eu trato a tua filha, ressignifico traumas. Ela reencontra o seu equilíbrio, a sua calma, volta para a escola, não se torna tão rebelde com o corpo, com as suas atitudes, não externaliza a raiva dela nos pais. Dá 2 meses ela volta a ser, porque o ambiente não mudou, os pais não mudaram. Então, em primeiro lugar, e eu sempre ensino isso para os pais, até por ser pai, não é o que tu fala, é o que tu faz. E se tem uma geração que está sendo terceirizada na qualidade da criação, é essa geração de agora, que o pai ganha tempo deixando o filho no celular, no videogame, no tablet, e ele aprende de forma digital a ter um tempo que não é de qualidade. Isso é um vazio, e já digo, isso é rejeição e abandono. Não tem tempo de qualidade na mesa, não tem tempo de qualidade em palavras de afirmação. Então não adianta mandar o filho fazer terapia e o ambiente continua o mesmo. Você tem que se transformar. E por que você está fazendo isso? Porque você recebeu isso dos teus pais. Então, se você não é autorresponsável de saber que nessa tua geração tu quebra esse padrão automático, consequentemente o teu filho vai gritar, vai responder, vai reagir de forma raivosa. Por quê? Porque o ambiente ensinou. Eu falo nas minhas palestras, nós passamos por isso, nossos filhos estão passando. Sabe como é a vida de uma criança? Até os 7 anos é emoção, ou seja, não é o que tu fala, é o que tu faz. Eles são observadores. Imagina, nós temos uma cadeira e uma classe no meio da sala da nossa casa, e nós só estamos observando como o papai e mamãe reagem. Se um grita com o outro, ou se o outro dá carinho. Se o outro ajuda a fazer a comida, a limpar a casa, se eles têm toque físico, se ele tem palavra de afirmação, tempo de qualidade, se eles a todo instante estão dando carinho para o filho, validando as suas ações, corrigindo nos momentos certos, mas de maneira carinhosa. Então, o teu filho é fruto da tua responsabilidade. O que ele está colhendo agora é culpa, responsabilidade dos teus atos. E eu amenizo, tá? Faço uma reticência. Não é culpa. Você aprendeu a ser assim. Mas tem como autorresponsabilidade ressignificar. E tem como. Porque a partir do momento que você muda, você fazendo a terapia, você ressignifica os traumas que todos nós temos com os nossos pais. Isso é natural. Porque tentando dar o melhor, eles aprenderam com os avós. Que aprenderam. É uma sequência. Então por isso que não existe culpado. Existe uma autorresponsabilidade de dizer, a partir de agora, eu vou melhorar a comunicação com meu filho. E quando a mãe, principalmente, tem esse compromisso, o filho nem precisa de terapia. Porque se eu falei, o ambiente adoece, o ambiente cura. Minha filha tem que ir, meu filho tem que ir. Começa a fazer a terapia, não fala nada. Mamãe tá adorando. E você vai sentir diferença na tua vida.
A filha quer vir. Eu quero lá conhecer ele. Então é pelo exemplo. É pelo exemplo sempre. E existe uma idade mínima que possa se fazer hipnose ou não? Crianças podem também? Não? Podem. Tem alguma contraindicação? Eu já tratei, tá? O que eu preciso num estado de hipnose? Não é pela idade, é pela cognição, pela atenção. Então, se um menino de 12 anos, como eu te disse, vai lá, não quer, está sendo obrigado, não para quieto, não presta atenção, nenhum processo terapêutico vai funcionar. Então, ele não está apto. O que importa é a cognição, é a atenção. Então, eu já tratei crianças de 7 anos. Mas a faixa cognitiva que realmente absorve, que já tem noção do que está acontecendo, é a partir de 10 anos. Eu atendo muito de 12 a 16, 12 a 18, estou falando da adolescência, né? Sim. Porque, assim, como eu te falei, eu saio dos 10 e vou aos 82. Mas quem realmente absorve de maneira qualitativa é esse adolescente dos 12 aos 16, que ainda dá para salvar. Porque depois é a vida que ensina, né? E a vida não passa assim, você fez isso errado. É pancada. E aí ele vai reagir à pancada como ele aprendeu a reagir no âmbito familiar. E tu falas também bastante em resgatar a criança interior, né? O que isso significa na prática? Como eu te disse, a tua criança aprendeu a ser na infância, nas lembranças, na memória. Então, se em algum momento ela teve fatos traumáticos, principalmente ligados à rejeição e abandono, é uma criança que vai buscar validação no externo. Por que a gente tem dependência emocional? Porque a gente não teve carinho, afeto suficiente dos pais. Então, eu vou buscar nos meus relacionamentos. Se eu vou buscar num relacionamento e ele não tem qualidade, bagunça. E aí a gente acaba mudando por repetição. A gente repete o negativo. Quer ver algo que mães e mulheres sempre estão me procurando por conta? Rodrigo, eu acho que eu tenho o dedo podre. Porque, gente, eu só atraio pessoas negativas, transtornadas. Sabe por quê? Porque tu não perdoou o teu pai. E não pediu perdão para ele. Porque a primeira imagem masculina que você tem na sua vida é o teu pai. Então, se você não teve carinho, afeto, foi abandonada, rejeitada e não validada, tu vai buscar salvar o teu pai nas relações masculinas. Ou você quer que ele não seja o teu pai ou quer que ele seja o teu pai. Olha que profundo. Então as mulheres chegam lá, não, mas como é que pode? E tá tentando salvar a tua história. Geralmente, mulheres que são frutos de pais alcoólatras vão esbarrar em homens alcoólatras ou com outras compulsões. Mas, Rodrigo, eu sei que isso não é bom, eu fico, porque está a imagem do teu pai e a gente tem honra ao pai. Parece que, inclusive não parece, nós temos dívida com os nossos pais, porque eles nos trouxeram, de alguma forma eles nos criaram. Eu estou no mundo, então é uma dívida que eu tenho. Eu tento salvar nos relacionamentos. 90% das vezes, quando eu pergunto, mas não parece teu pai? Parece. E eu não tinha visto. Por que tu continua convivendo com algo tóxico? Porque o meu ambiente familiar era tóxico. E aqui eu me sinto bem, porque é familiar. Olha que profundo. Então, se você não trata a tua criança interior, se você não explica para ela sobre rejeição e abandono, e ela perdoa aquilo, e pede perdão também por ter reagido de uma forma negativa, e não se liberta, a tua criança interior hoje é machucada. Tanto que quando eu faço com casais, o tratamento é individual, mas os casais se predispõem a fazer o tratamento. Em algum momento eu sempre falo para as minhas pacientes, quando você começa a cobrar muito o teu marido, quando você começa a alterar a voz e repetir esse tipo de cobrança, a mente do homem simplesmente desliga. Porque remete a quem? A mãe cobrando. E a gente não gostava. Por isso que ele não me ouve. Ai, Rodrigo, então por isso que o meu marido esses dias disse assim, tu não é a minha mãe. Bloqueia. Então você tem que mudar, em primeiro lugar, o seu valor, a sua comunicação. É um combinado, é um planejado, entendeu? Mas e aí ela está repetindo quem? Quem que fazia isso com o pai?
Ela copiou, ela estava na escola, ela foi treinada a ser assim. Enquanto você não ressignifica, não quebra esse padrão automático negativo, você só revive o teu ensinamento. E aí você escolhe, isso está sendo funcional ou está sendo negativo? Você está pulando de relacionamento em relacionamento. Por isso que os relacionamentos estão líquidos hoje. Porque foi uma geração que aprendeu a se separar. E como a gente repete isso mesmo, né? Penso assim, coisas que tu enxergavas o pai e a mãe fazendo, tu dizia, jamais farei isso. Até na criação, né, dos filhos. E aí a gente se pega fazendo exatamente igual. Se você não aprender outra língua, você vai falar português para sempre. Se você não aprender a estudar, a melhorar a tua comunicação com os teus filhos, você vai repetir a educação que você teve dos teus pais. Eu, por exemplo, achando que estava acertando a minha primeira filha, eu dava palmadas na bunda. Por quê? Repetindo o padrão. Porque eu fui ensinado a ter limites assim. Tu acha que um pai e uma mãe batem no filho por prazer? Não. Inclusive eu via minha mãe chorando por ter batido em mim. Mas foi o que ela aprendeu. E se eu aprendi já num estágio menor, tu imagina como ela foi criada. Imagina como a mãe dela foi criada. E a gente sabe de histórias, né? Antigamente, de castigos, de ajoelho no milho, de apanhar de relho. Tinha até na escola, né? Sim. Esse tipo de castigo. Tortura, né? Tortura. Então, a partir do momento que eu estudo para aprender uma língua, que eu faço uma pós-graduação, que eu faço um curso para evoluir profissionalmente, vai estudar para ser pai. Vai fazer terapia para ser um pai melhor. Para ressignificar os traumas do passado. Porque no momento de desafio, se te levantaram a mão na infância, tu vai levantar para teu filho. E não é o correto. Então, os nossos traumas, conscientes ou inconscientes, eles vão se refletir na criação dos nossos filhos, se não forem os traumas eles manipulam a nossa consciência. Tudo, definitivamente tudo que a gente faz hoje é manipulado pelo teu subconsciente. As emoções nos comandam. O consciente só obedece. Porque o consciente ele só tem a tarefa de criticar, julgar, proteger o nosso dia a dia. As funções básicas. Ele julga o tempo todo se aquilo é nocivo ou se é bom, se tu pode ir ou não. Só que tudo que tu faz durante o dia, à noite sem filtro vai para o subconsciente. Lembra sobre a maior hipnose do mundo? Tudo que tu repete sobre você? Então se tu passar o dia com raiva, eu não presto, eu sou ruim, não sou bom profissional, à noite subconsciente, e tu acorda? Com essa certeza. E se a gente faz isso com os filhos, a mente deles também absorve essa informação. Por quê? Quando que começa a ser no que eu ensino e no que eu falo sobre eles? Filho, você é inteligente, você é esforçado, você é sorridente, feliz, próspero, você é educado. Não lavou a louça. Foi mal na prova, tu não presta porque tua mãe trabalha o dia todo, olha o teu pai, dá sangue pra te comprar um uniforme e tu vem com essa nota 9,8, é pra tirar 10, é o mínimo. A criança, eu não presto, eu não tenho valor, eu não sirvo pra nada, eu sou inconveniente aqui dentro. Como você tá criando o teu filho hoje? O eu sou dele. Ele vai pra vida e ele acredita, porque ele é emoção. Ele olha pros pais como heróis. Eles são instrutores da vida. Se meu herói tá falando que eu não presto pra nada, eu não presto pra nada. E aí ele se torna um adulto que pode até ter sucesso e dinheiro, mas ele não é. Lá dentro, ele não presta pra nada. Eu fui nessa imersão final de semana e a pergunta que mais foi feita, eu não descobri o meu propósito. Como se descobre o propósito? Porque essas pessoas não foram validadas quanto crianças. Eu não sou. Logo, não sou, eu não sei o que fazer. E quando eu não sei o que fazer, eu me atento a ter. Que a nossa geração, a nossa sociedade, nesses 3 pilares é onde ela resvala. Eu sou, eu faço, eu tenho. Tá muito no eu tenho. E uma coisa não vai compensar a outra, né? Porque tu pode ter e pode fazer. Se tu não é, tu te perde. Aí tu cai em depressão, tu fica ansioso. Porque tu tá tendo sucesso e dinheiro. Mas disse que meus problemas iam acabar. Porque eu fui criado com essas crenças limitantes de que se te matar trabalhando, tu vai ter sucesso. Não precisa se matar trabalhando. Só que daí tu perde a tua identidade, o eu sou. E o eu sou, a identidade é construída na criação dos pais, na validação positiva, afirmativa do dia a dia. A criança colhe o que os pais plantam. E que mudança que te deixa mais feliz
quando tu vê um paciente, uma família, enfim, o que te faz mais feliz olhando esse resultado? Olha, Daia, todas as histórias são muito importantes. Mas quando tu recebe de manhã uma mensagem de uma mãe agradecendo que a filha dela está vivendo um pouco mais, não está mais pensando em tirar a sua vida e agradecendo... Arrepia, né? Sim. Você tem a absoluta certeza que encontrou o propósito, que de alguma forma, humilde, num efeito formiguinha, você está conseguindo criar um mundo onde as pessoas encaram as dificuldades de maneira diferente. Nós sempre teremos dificuldades. Isso faz parte da montanha-russa da vida. Inclusive eu faço uma analogia com a montanha-russa. Saiba que para o restante dos anos da tua vida, você vai ter altos e baixos. Mas a partir do momento que você se conhece, você se trata, ressignifica o teu passado, faz uma evolução física, espiritual, mental, emocional, a montanha-russa ela não é tão acentuosa. Ela se torna mais leve. E há algo bem especial que as pessoas aprendem. Quando você cai, você aprende mais. Opa, o que eu vou aprender com isso? E aí você só tem dor, não tem sofrimento. Isso é um preceito budista nos problemas que nós saímos e aprendemos a ser mais fortes. Então, quando uma pessoa decide pela vida, é um presente maravilhoso, né? E eu vejo meninas que, por exemplo, queriam tirar sua vida por conta de uma rejeição, de um namoro. Absurdo, né? E vejo elas lindas, empoderadas, com bons relacionamentos. Isso é imensurável, mas é um presente que nos emociona muito. Muito boa essa conversa. Mas eu queria que tu ainda deixasse uma mensagem final pra gente, por onde começar esse caminho de cura, para quem nos acompanha. Primeiro, aceitar. Aceitar que você não está conseguindo ter as rédeas da vida, da tua mente, de maneira consciente. Que você tem que buscar uma ajuda que trabalhe as tuas emoções. E essas emoções são frutos de tudo que tu viveu no teu passado. Lembrando, você carrega constantemente o teu álbum de fotos do presente, para tudo, para as coisas simples e complexas, para a relação dos teus filhos, relações amorosas, relações de trabalho, as relações com você. Então, se esse álbum de fotos tem fotos traumáticas, negativas e pesadas, elas já te ensinaram algo, mas elas não têm que estar presentes em 2025. Você tem que ressignificar, porque é uma mochila de emoções pesadas. Tanto que quando o paciente finaliza uma sessão, a primeira coisa que ele abre os olhos e diz: como eu estou me sentindo leve. Você simplesmente se liberta das amarras pesadas. São bolas de ferro que você estava carregando. Imaginárias. E a hipnose, no processo natural, te mostra que o real existe. O real é ser equilibrado, saudável, cuidar do corpo, da mente, dos filhos, ter tempo, organizar o seu tempo, ter inteligência emocional. O imaginário é o trauma, é a ansiedade, é o bloqueio. E você volta a ter o controle da sua mente. Eu sempre costumo dizer nas palestras, nas conexões, qual é a diferença que você tem da Michelle Obama? Qual é a diferença que eu tenho do Elon Musk? Nenhuma. Só que um tem o controle da mente e o outro a mente controla. Que recursos ele foi buscar? Terapia, livros, hipnose, imersão, exercício físico, espiritualidade. Você fortalece a tua mente e quebra as crenças limitantes, o que te limita a ser feliz. Te agradecer por essa conversa, esse honra. Aprendizado todo, que a gente Também consiga olhar para dentro, ressignificar e seguir com mais leveza, então, né? E aproveitar a vida, que é uma delícia, né? Verdade. É uma delícia. Nosso bem mais precioso. Nossa. Obrigada mesmo. Foi Uma muito honra. rico. Uma honra ter estado aqui com você e nesse programa maravilhoso que eu acompanho. Que bom, as portas estarão sempre abertas, Eba. então. E a você que nos acompanhou, obrigada. Na próxima semana tem mais Conversa de Mãe.